A paz do Senhor a toda a igreja, todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Casa de Oração, estamos aqui novamente reunidos, para levar uma mensagem do Senhor Deus, a mensagem do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Permita-me agradecer mais uma vez vocês abrirem seus lares para que a gente possa ministrar mais uma palavra de Deus para o engrandecimento do Senhor, para a glória do Senhor e para a edificação de todos nós crentes. Amém? Hoje vai ter uma grande pregação, mais um banquete para vocês. E nós vamos observar os comandos de Deus. Vocês devem estar se perguntando, qual é o caminho que nós temos nesse momento que nós estamos tendo transição dessa Covid-19, desta recessão mundial e dessa fase governamental que nós estamos passando aqui no Brasil. Então, qual é o caminho? Então, nós temos um texto bíblico muito rico de orientações neste período de transição. Nós estamos num período de transição, vamos entrar num novo período quando se suspenderem esse isolamento que está em todo o país e no mundo inteiro. Então nós vamos ter uma nova fase. E a Bíblia, ela é rica em informações e direções, que chamamos comandos de Deus. Então, qual é o comando? Deus vai responder para vocês. Mas 2 pontos são necessários que nós tenhamos. Primeiro é a fé, que eu venho pregando bastante sobre a fé. Firmeza da fé, uma super fé, uma grande fé. E o segundo ponto é a presença de Deus, que eu vou falar hoje. Então, vou repetir para vocês. 2 pontos são importantes nesse período de transição que nós estamos passando para o nosso fortalecimento daqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, a nossa comunidade, onde nós trabalhamos, enfim. É uma maneira de nós levarmos uma palavra de edificação, de conforto, de paz para essas pessoas. E o texto que eu escolhi, baseado num paralelismo que houve no passado, é o texto de livro de Josué. Vamos abrir o livro de Josué, capítulo 1. Enquanto isso eu vou falar um pouquinho de Josué, você vai procurando aí na sua Bíblia, Josué foi sucessor de Moisés e conquistador da terra de Israel. A terra prometida nasceu no ano 2406 e ele viveu 110 anos. Sua liderança sobre o povo durou 28 anos. Portanto, uma grande experiência, além da experiência da convivência pessoal com Moisés. Ele pertencia à tribo de Efraim. Josué foi o primeiro na linha de transmissão tradicional da lei oral, porque Deus passou para Moisés a lei oral, e depois Moisés passou para Josué, e recebeu diretamente de Moisés, e depois Josué transmitiu aos anciões de Israel. Também foi o primeiro líder dos judeus em sua nova terra. Liderou os judeus nas batalhas contra os 31 reis que governaram a terra de Canaã e derrotou todos com a ajuda de Deus. Josué iniciou sua liderança após um período de 30 dias de luta após a morte de Moisés. Josué recebeu a ordem divina de preparar os filhos de Israel para a travessia do Jordão em 3 dias. E antes de atravessar o Jordão, Josué mandou um ultimato aos reis de Canaã, dando-lhe 3 opções. Olha que interessante. Aqueles que desejassem desocupar a terra poderiam fazê-lo e ele não os perseguiria. Segundo, aqueles que quisessem permanecer e ficar em paz com Israel, de modo a não colocar em perigo o modo de vida espiritual e religioso dos judeus, receberiam um acordo de paz. E terceiro, aqueles que desejassem a guerra seriam enfrentados em nome de Deus, que tinha prometido a terra a Abraão e a seus filhos para sempre. Então observem aqui que Josué era um homem de Deus, tinha uma experiência muito grande com Moisés, era um dos homens de confiança de Moisés. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Josué, O livro de Josué, o tema principal dele é o cumprimento das promessas de Deus. E vamos aqui no capítulo 1. Vamos ler o 1. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 9. Então, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9.
Diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa. Então, vamos orar por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesse momento, Senhor, e te pedimos a tua bênção para essa palavra, para essa pregação, que o Espírito Santo faça essa pregação e que todos os corações estejam abertos para receberem essa palavra, e que essa palavra haja no sentido de transformação, de entendimento, de compreensão, trazendo paz, fazendo todos os nossos irmãos, irmãs, traga, Senhor, aquilo que vem do alto, uma paz, uma tranquilidade, e que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra e a finalidade das Tuas palavras. Abençoamos também o lar de cada pessoa que está aqui nos vendo, Senhor. Abençoe anjos, colocando anjos dentro de casa, guardando, cuidando, protegendo, isolando-os para que não entre nenhuma coronavírus na vida deles. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho amado, que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o título de hoje é o poder da sua presença de Deus. Repetindo, o poder da sua presença de Deus. Então, nós já ministramos sobre a fé, aumenta-nos a fé, e hoje eu estou trazendo uma continuidade dentro desta elaboração bem específica para nos ajudar no sentido de que nós temos a fé bem sacramentada, uma fé forte, uma super fé, e junto a isso nós temos também a presença permanente de Deus, o poder de Deus na nossa vida. São dois ingredientes necessários para nós passarmos esta fase que estamos passando, mais esta transição e naquilo que virá. Então a função do pastor, a função da pastora é aglutinar conhecimento, palavras, fortalecer a nossa fé, fortalecendo no dia a dia, para que nós possamos superar todas as possíveis problemas que possam acontecer, possíveis dificuldades que possamos passar, e com esses dois ingredientes, fé e o poder de Deus, fé nossa e o poder de Deus vindo dos céus, com o Espírito Santo, nós podemos passar esta fase de uma maneira bem tranquila, com muita paz e muita quietude também, e tendo tempo de ler a palavra de Deus. Amém? Então, quando eu trago esse texto para vocês, nós estamos nessa fase de momento de transição. Estava tudo certo, nós estávamos
diariamente, os jovens indo para a escola, as crianças indo para a escola, nós indo para o trabalho, indo em todos os lugares com liberdade de andar, de vir. Mas, de uma hora para outra, mudou tudo, né? Essa Covid-19 mudou todo mundo, não é só nós. E com certeza, após isso ser solucionado, o mundo não será o mesmo, haverá grandes mudanças. Estamos na expectativa dessas grandes mudanças. Vamos ver como é que a humanidade vai caminhar com essas grandes mudanças nunca vistas. Então, essa pregação ela tem como objetivo o seguinte: fortalecer diante dessa situação e da próxima que está para vir. Nós vamos vencer com esses dois componentes, que é a fé e o poder de Deus. Diga para o seu vizinho: nós vamos vencer este momento com fé e o poder de Deus. Este texto vai conversar profundamente com vocês, vai nos ensinar, vai nos motivar. Nós estamos entendendo o que nós estamos passando, nos transformar diante das necessidades práticas. Você está preparado para ouvir essa palavra? Eu quero falar para vocês hoje sobre o poder da presença de Deus e que o Espírito Santo, através dessa palavra, entre em todos nós e que nos transforme, nos ilumine e nos traga força, energia, disposição para compreender e avançarmos. O importante é compreender e avançar diante do que estamos passando. E também nos motivar, que nós temos um Deus que fala, com um Deus que orienta, com um Deus que responde. O nosso Deus é muito ativo e Ele está trazendo uma palavra para ativar o seu espírito, fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua alma, fortalecer as suas decisões, fortalecer os seus pensamentos, para que você fique firme na palavra de Deus. Esse livro de Josué, interessante, né? A gente começa a estudar. Quanto mais estuda, a gente vê que menos sabe, né? Então tem que estudar mais e mais e mais e mais. Não é para os fracos, não. Não é para pessoas fracas. Não é para o superficialmente religioso. Não é aquele que vai durante o mês só uma vez na igreja, no máximo 2 vezes. Ou aquele que arruma uma série de desculpas para não ir na igreja. Não. Esse livro não é para os fracos, não é para essas pessoas. Nem para os ritualistas, ou na igreja por comparecer simplesmente 2 vezes por semana, ou simplesmente 2 vezes por mês. Não, são ritualistas. Eu vou só para dizer que eu fui lá. Ou para aquele que pratica o rotinismo religioso. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E nossa igreja não tem rotinismo religioso. Venho pregando isso há muito tempo. Quem comanda a nossa igreja é o Espírito Santo de Deus e Ele faz os cultos. Prova disso que as pessoas que nos visitam, que vêm de fora, voltam impressionadas. E elas dizem: o que essa igreja tem? E eu respondo sempre: ela tem a unidade de todos e tem o poder de Deus. E quando o poder de Deus tem liberdade, Deus vem agir, por isso que os cultos são diferentes. Então não há um rotinismo religioso, é o Espírito Santo que faz. Esse é um livro de poder. O livro de Josué é um livro de poder. Os livros Pentateuco, né, como um todo, que Moisés escreveu, eles são do natural ao sobrenatural. Se você quer saber estudar coisas sobrenaturais muito grandes, você leia Êxodo, leia Deuteronômio, que você vai ver poderes sobrenaturais que Deus usou Moisés e Arão. Então, é um livro do sobrenatural. E o livro de Josué é um livro de poder. É um livro de transformar as pessoas. Transformar de verdade, transformar na prática. Quando nós voltarmos às nossas situações normais, as pessoas, eu volto a repetir, as pessoas vão procurar as igrejas, porque elas estarão sedentas, elas vão querer respostas. E nós, crentes, eu, você, devemos estar preparados para recebê-los. Essas pessoas virão com muita fome.
Estas pessoas virão diferente, elas querem saber quem é Deus, como Deus age, quem é Jesus, como Jesus morreu, como é que ele ressuscitou. Eles vão querer saber sobre os apóstolos, sobre o poder do Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo. Eles vão querer se alinhar à vontade de Deus. E nesses devocionais que a pastora tem orientado vocês, é de Deus, esse programa, nós temos recebido alguns relatos muito interessantes de pessoas que estavam assim na igreja, tipo assim, sou superficialmente religioso. E a gente puxa, a gente chama, a gente convida. E essas pessoas agora estão dizendo assim, irmãos, poxa, estou louco para voltar para a igreja. Eu não quero mais perder tempo. Eu vou ser um crente mesmo. Olha que bênção. Por isso dessa integração do discipulado, um ajudando o outro, um ajudando o outro. E vocês continuam elogiando vocês, porque é um trabalho espiritual magnífico, e vocês vão ver como vocês estão aprendendo e como vocês vão crescer e estão crescendo. Isso é muito importante na continuidade do processo de transformação que nós estamos passando. Então esse livro é um livro de começos. Josué é um livro de começos, descrevendo o que está acontecendo naquele momento, naquele ambiente, e o texto vai se movendo. Mas Deus está no meio dessa transição e dessa transformação, como está conosco hoje. Ele está se movendo nesse movimento de transição, de transformação, de mudanças, de fases. Ele está se movendo e você tem que ter essa percepção que Deus está se movendo. É nesse momento que a gente pode viver um paralelismo entre o que houve na época de Josué, com as devidas circunstâncias, e nós com as devidas circunstâncias. Mas o agir é muito semelhante, Deus está agindo de uma maneira semelhante também conosco. Então ele tem que ter porta-voz, que são os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres, enfim, essas pessoas que estão na linha de frente, eles têm que perceber essa transformação, perceber esse momento e passar para as suas igrejas. Estamos num momento de transformação, estamos num momento de mudança, e o livro de Josué, ele se encaixa nessa situação. E eu vou mostrar para vocês porque estamos à beira de um novo começo. E aqui, Josué é um livro de um novo começo. Até Moisés, houve uma época, Moisés morreu. Deus disse, meu servo, ele disse assim, meu servo é morto. Encerrou a história. Quando nós passarmos essa fase de isolamento, nós vamos mudar a história. Vai começar uma nova fase. Então, esta é a fase de transição. Quando acabar o isolamento por completo, nós vamos entrar numa outra fase. Então, nesta fase que nós estamos passando, a minha obrigação é passar essa palavra para vocês, e a pastora também. Fortalecimento. 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 Com alguns tópicos de esperança para a nova fase. Vocês estão me entendendo? O remédio agora é fortalecimento. E um detalhe importante, você tem que parar agora e dizer, pô, mas tudo bem, foi 40 anos que Moisés comandou esse povo com uma grande experiência. 40 anos, hein? Agora o povo está deixando fisicamente sua história nômade, depois de 430 anos de escravidão no Egito. Estão à beira de um novo começo. Nós estamos à beira de um novo começo. Passou essa fase de transição, estamos à beira de um novo começo. Não sei se é julho, não sei se é agosto, Deus é que vai dizer quando deve ser. Então, essa geração deles não tinha memória, não tinha referência. E como é que eles vão enfrentar esse novo tempo sem Moisés? Porque Deus falava com Moisés. Ele não falava com o povo, ele falava com Moisés. Moisés era o porta-voz de Deus junto ao povo hebreu. Moisés morreu. E agora? Quem vai falar com nós? Quem vai ser o nosso intermediador? Josué. Observe. Os homens que estiveram mais próximos a Moisés e que dão a continuidade ao trabalho. Isso vale para as igrejas. Quem estiver mais próximo dos pastores é que dará a continuidade de liderança. Não é aquele que está lá no último. É aquele que estiver mais perto, aglutinando, somando, adicionando, ajudando
se colocando à disposição, todos os níveis. É isso que Deus escolhe. Então, eles estavam assim, não tinha mais Moisés. Eles perguntavam, quem sou eu sem Moisés? Ou como será a nossa vida sem Moisés? A morte de Moisés foi um problema para o povo, né? Um grande problema porque acabou-se o contato, Deus com o povo. Sua liderança significava uma presença constante. Qualquer coisa eles iam a Moisés, e Moisés falava com Deus, e Deus trazia a resposta e ele respondia para o povo. Então a presença de Deus, de Moisés, era muito importante. Como é a liderança da igreja hoje, né? Quem somos sem Moisés? Podemos avançar sem Moisés? A vida nunca será a mesma sem esse líder. Eles lamentaram e choraram por 30 dias, conforme fala a Bíblia. Então, há momentos da nossa vida, Deus preparou Josué. Deus já sabia que era Josué. Então, Deus falou com Moisés que é Josué. Entra Josué para conquistar a terra prometida. Vocês podem ver que no reino tem um processo. Gravem isso. No reino de Deus há um processo de continuidade. Josué não desfez nada do que Moisés fez. Ele fez o que? Deu continuidade ao trabalho de Moisés. E o reino de Deus tem que ser a mesma coisa. Eu não posso parar, você não pode parar para desfazer um trabalho que já foi feito. Nós temos que dar continuidade àquele trabalho que já foi feito. Se cada um colocar suas ideias, os seus pensamentos adversos àquele que já fez, o trabalho não vai para frente, ele vai ter um novo começo, mas sem a continuidade daquilo que houve. E aqui Josué tem uma segurança, uma fidelidade a Moisés e ao reino de Deus, porque ele dá continuidade ao processo que Deus deu a Moisés. Morreu Moisés, mas o processo continua. O processo continua de Deus, ele não vai parar. E aí, nesse momento, né? Quando há uma mudança, a necessidade de... Quando há esses momentos da vida que nós temos mudança, que na nossa vida nós precisamos de mudanças. Mudanças. Mudanças às vezes são necessárias. Talvez sejam assustadoras, perturbadoras, trazem ansiedade, estresse, tensão, perguntas, mais perguntas. Será que isso vai dar certo? Como será a mudança? Eu quero segurar todos vocês, como pastor da igreja. E após esse período que nós estamos passando, haverá pequenas mudanças, não de dentro da igreja, mas de fora para dentro, as pessoas nos procurando. E nós abençoando mais vidas, e eu vou pregar isso em breve para vocês, nós seremos portadores de felicidade. Grave, estou preparando isso tudo. Você é um portador de felicidades. Por quê? E se nós somos seguidores de Jesus, Jesus o que fazia? Trazia felicidade para as pessoas. Quando ele curava, quando ele abençoava, quando ele libertava, quando ele dava os sermões, sermão do monte, multiplicações dos pães. O que ele trazia? Felicidade para as pessoas. Não pense só em você, não. É um momento, e haverá um grande momento por um bom tempo que você vai trazer felicidade para as pessoas. Não é dinheiro, não. É a tua bênção, é o teu conhecimento, é o discipulado que você está fazendo hoje, dando ou recebendo. Essa experiência, ela é ricamente, ela engrandece você, ela te leva a níveis espirituais maiores. E com essas experiências você vai trazer a felicidade para as pessoas. Maravilha, né? A felicidade para as pessoas. Então, vai haver mudanças? Vai. Mas nós crentes temos dois pontos fortes. Super fé, grande fé e a presença do poder de Deus. Uma grande fé, uma fé gigante e o poder de Deus com a sua presença. Eu enfatizo muito isso, até seja às vezes cansativo, mas isso tem que entrar no nosso espírito, isso tem que entrar dentro de nós, para nós não irmos nem para a direita nem para a esquerda.
e estudarmos a palavra para ficar firme na palavra, porque muitas pessoas vão precisar de nós. Amém? E passamos também nesse nível, nós vamos entrar num outro nível quando nós voltarmos, que nós vamos passar do visível para o invisível, do natural para o sobrenatural. Eu sempre acreditei no avivamento da igreja e sou um daqueles que sempre puxa isso. Tem algumas pessoas na igreja que estão, a grande maioria, estão nos ajudando em orações, no avivamento, entenderam que o avivamento pode proporcionar, às vezes, para nós um pouco cansativo, até certo ponto desgastante, mas isso vai abençoar a vida das pessoas, abençoar mesmo, é de uma grandeza muito grande e vai edificar mais o reino de Deus e a transmissão para as próximas gerações desse conhecimento, dessas experiências. Então você vai passar do visível para o invisível, do natural para o sobrenatural. Você coloca a sua fé na maior relevância da sua vida com o poder de Deus junto aos dois. Mas tem mais, você coloca Deus, que sabe que Ele está lá para te ajudar. Essa pregação é para você sentir a vontade. Você diz, olha, eu tenho uma super fé, uma grande fé, mas eu tenho junto de mim o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E eu tenho a história bíblica do Velho Testamento, Antigo Testamento e do Novo Testamento que me assegura isso. Tenho provas concretas que isso é assegurado para mim. Vamos em frente. Há também uma nova fase de transição de Moisés para Josué. São 6 princípios do poder da sua presença. Eu vou relatar agora 6 princípios dessa presença. Então, o povo com uma nova liderança. O povo com Moisés se tornou forte. Muito forte. Experiências sobrenaturais, caminhando no deserto muito tempo. Mas, digo para vocês, foram experiências engrandecedoras, que Deus nunca os abandonou. Ele morreu e vem uma nova liderança que é Josué escolhido por Deus. Deus está no povo e com o povo. Deus está aqui para encontrar o seu propósito. Ele quer um povo forte e corajoso. Esse é um ponto do texto. Ele repete várias vezes aqui para nós. Deus fala, né? Com Josué, traz o ânimo para ele. E uma coisa importante: espírito de conquista. Quando passarmos essa fase que estamos passando, voltar tudo ao normal, Deus, nesse período que nós estamos passando, com esse fortalecimento da fé e do poder de Deus, isso está gerando um terceiro item, que é o espírito de conquistas. Na adversidade, onde muitos não encontrarão saída ou respostas, nós já temos a resposta e nós já temos a saída. Qual é ela? É fé, presença de Deus, e diante disso vem o quê? Espírito de conquista. Mas, pastor, vai ser uma época de recessão, vai ser uma época de dificuldade, gente desempregada. Aí nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Não teve no deserto? Faltou alimento para eles? Faltou chinelo para eles? Faltou roupa? Nada. Faltou água? Não. Faltou comida? Não. O maná todo dia era colocado na porta deles, com uma exceção num dia da semana. Não faltou nada. Nada. As roupas não se gastaram. Havia comida. Havia o maná diário. Houve as codornizes. Houve água. Então, quando todos estiverem numa situação de debacle, de incertezas, nós não, porque nós temos esses 2 princípios. Volto a repetir: fé e a presença de Deus. Vocês estão vendo que eu estou batendo nisso aí, né? Porque é isso aí que vai nos trazer o espírito de conquista. Nós vamos conquistar muitas coisas. Gravem aí. Nós, diga para o seu Dinho, vamos conquistar muitas coisas. Estará em nós o espírito de conquista. Olha que bênção. Vocês vão conquistar coisas que vocês nunca imaginaram. Gravem essa pregação.
Gravem essa pregação, coloquem lá no HD de vocês, porque haverá esse espírito de conquista. Ele já está sendo colocado. E aos poucos eu vou introduzindo esse espírito de conquista na área espiritual para vocês. A pastora mais na área de aumento, de oração, de fortalecimento da alma, do espírito, como um complexo B vitaminado. E eu entro com aquela parte de fortalecer também no mundo espiritual e já começando a orientar nessa área de espírito de conquista. Por isso que eu estou trazendo o Josué também, né? Amém? Então, Deus quer um povo forte e corajoso. Essas recomendações não são sugestões, não. Não são ideias, não é algo que você vai votar. Isto é um comando de Deus. Comando. Se você abrir a Bíblia, você vai ver os comandos de Deus. Comando. Eu falo muito isso, Deus comanda, Ele dá os comandos dele. E aqui ele está dizendo, forte. Quero que você seja forte, corajoso e leia a palavra. Forte, corajoso e leia a palavra. Amém? Faça o seu devocional. Faça a sua oração. Dobre o seu joelho. Cante louvores. Glorifique o nome de Deus. Fique feliz com Deus. Fique feliz com Jesus. Fique feliz com o Espírito Santo. Por sinal, o Espírito Santo está dentro de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo. Amém? Você não tem escolha. Deus abençoa você por outras pessoas. Deus já deu a sua palavra via pregação. Quando Deus fala com você, como Ele está falando agora, Deus está te abençoando, abençoando sua família, abençoando o seu lar, abençoando o seu trabalho, abençoando seus filhos, suas filhas. Deus está te abençoando. E deve haver uma reciprocidade. Não é só receber, que nem Papai Noel. A gente vê o Papai Noel, quando se lembra do Papai Noel, a gente só pensa em presente. O que o Papai... Fala com uma criança. A gente fala com uma criança, o que você quer do Papai Noel? Ela vai desfilar uma série de presentes que ela quer, mas ela não dá nada, ao contrário. E aqui é que nem nós tivemos o Papai Noel, a gente só pede. Pô, pode parar. Chegou a hora da reciprocidade. Nós vamos dar algo para Deus, nós vamos dar algo para Jesus, nós vamos dar algo para o Espírito Santo de Deus. Você tem que aprender essa reciprocidade com Deus, que é muito importante. Você não pode esperar obter algo enquanto não dá nada. Dê uma glória a Deus aí, dê um aleluia. A gente recebe bênção, mas também tem que abençoar o próximo e abençoar a Deus. Dizer, ó Deus, eu estou aqui te agradecendo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem dado para mim, glorifico o teu nome, edifico o teu nome. Amém? Querem fazer uma experiência interessante? Todo dia pela manhã eu tenho levantado e cantado louvores. Gente, que maravilha. Que maravilha. Edifica o teu dia. Teu dia fica abençoado, fica alegre. Tudo flui com a maior naturalidade. Né? Então faça essa experiência para você, cante louvores, dê um salto lá na cozinha, dê um salto na sala. Glória a Deus, dê um aleluia quando estivesse na igreja. Se quiser dar uma corrida dentro de casa agora, dê uma corrida dentro de casa, mas volte para assistir a pregação. Amém? O primeiro ponto, então, um povo com uma nova liderança. Segundo, promessa. Deus nunca se entristeceu com a morte de Moisés. Quando ele morreu, Deus virou a cabeça para Josué. Ali estava Josué pronto para assumir o comando. A promessa é que o poder é seu, a presença de Deus é permanente na sua vida diante das promessas que vão acontecer. Nesta presença, as promessas que serei com você. Eu não estou prometendo que você não vai ter luta, pelo contrário, você vai ter luta. Mas a luta vai melhorar se você souber que eu estou aqui. Vamos ter luta em algum período? Sim, a vida é assim mesmo. Mas uma coisa você tem que saber, a presença de Deus está contigo. A presença de Deus está contigo. Amém? A batalha não é sua, ela pertence a Deus. A sua presença vai trazer conforto, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade. Você sabe a quem recorrer, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo.
Amém? A promessa de Deus é clara aqui nesse texto. É clara. Eu estarei contigo. Olha, que maravilha quando Deus diz isso, né? Eu estarei contigo. Que coisa maravilhosa. Ele diz assim: assim serei contigo, no capítulo 1, versículo 5 de Josué. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha, estarei contigo, não te deixarei e não te desampararei. 3 comandos de Deus para nós. Você está na luta? Deus está comigo. Você está na guerra? Deus diz que não vai me deixar. Deus está numa enfermidade? Ele não vai me desamparar. Aí você vai fortalecendo a sua fé. Amém? Também, isso é um ponto, ele está dizendo que ele não vai me abandonar. Deus não vai me abandonar. Não vai abandonar a gente. Ele vai estar conosco, abrindo portas, abrindo oportunidades, fazendo exceções, situações, ensinando, ajudando, falando, conversando, orientando. Significa que eu não vou ter que abandonar quando estiver caindo, falhando, mesmo que você me decepcione. Mesmo que a gente decepcione Deus, Ele vai estar conosco. Amém? Primeiro ponto foi um povo com uma nova liderança. O ponto 2 foi a prioridade. Prioridade de Deus na nossa vida. A prioridade de Deus na nossa vida. E a segunda foi promessa, e a terceira é a prioridade. Ordem de Deus. Prioridade é a ordem de Deus, a direção de Deus. Não cesses de falar do livro da lei, não cesses de falar desse livro da lei. Está no versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite. Escolha um horário na sua agenda para orar, para conversar com Deus. Um lugar na sua casa, no seu apartamento, para falar com Deus, para conversar com Deus. Tenha o seu momento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Medita nele de dia e de noite. É uma prioridade agradável. Você vai aprender muito e procure obedecer. Para purificá-los, quero que você entre na minha palavra. É eu que quero que você procure e obedeça a minha palavra fora do prometido, da terra prometida. Não espere até chegar lá para ser grato. Obedeça a Deus. A prioridade aqui que Deus está dando, é a palavra. Leia a palavra. Não cesse de falar desse livro. Fale da palavra de Deus. Mesmo em situações, obedeça mesmo em situações conflitantes, doença, luta, enfermidade, mesmo você esteja ferido, machucado, desanimado, sem esperança, sem igreja, mesmo no fundo do poço, aonde você estiver, em que situação adversa ou não adversa, leia a palavra de Deus. Ela vai te fortificar. É Deus falando com você. É Deus conversando com você. Devocional. Esse texto fala conosco sobre a prioridade de ter um devocional. Devocional, um dos pontos que foi gerado o devocional foi que ele estabiliza. O devocional estabiliza a sua paz, a sua vida, o seu trabalho. Ele estabiliza onde você está, ele estabiliza você, estabiliza o meio ambiente que você está. Se você estiver num ambiente desestabilizado, ele vai estabilizar essa situação. Quando você adentra em oração, em louvores, fique no detalhe que você vai ver tudo se dissipar que não é bom. E se você está num alto grau e está tudo bem, vai aumentar esse alto grau, vai aumentar a tua presença com Deus, com choro, com alegria, com felicidade, com quebrantamento. Fique no detalhe. Tenha o coração aberto para Ele. Adentre nos louvores, hinos, salmos, na cozinha, no apartamento, no chuveiro, na sala de jantar, no carro, no trabalho, e futuramente na igreja. Permita que Deus ilumine com a sua glória o seu relacionamento em todos os lugares. Sirva a Deus com alegria, cantando, louvando. Faça barulho da sua presença. Dance, valorize a sua presença. Vocês podem ver que as pessoas, um detalhe importante, as pessoas, não nesse momento agora, mas antes, né? As pessoas marcavam academia.
marca a academia, vai lá, se prepara, aí o dono da academia só você tem que trazer tal vestimenta para a aula, tem que trazer os seus apetrechos para a aula, e você fica todo feliz, toda feliz, e vai lá, vê a academia, gosta, faz os exercícios, não é assim? Aí você vai na balança todo dia, antes de ir para a academia, depois que voltou da academia, pesa de novo, diz, amanhã eu vou diminuir de peso, puxar aquela gordurinha, é assim? Pois é, engraçado, né? Você cria uma expectativa, pessoas criam uma expectativa. Por que na igreja não pode ser isso? Por que na igreja isso não acontece? Por que no nosso lar não acontece? Chegamos a um patamar hoje, dentro de casa, amanhã eu quero outro patamar espiritual. Eu quero que a academia espiritual entre na minha vida. Eu quero que a academia espiritual entre na igreja. Não academia física, mas academia espiritual. E que eu tenha avanços. Que eu vá preparado com os apetrechos, com as orações, com os salmos, com os louvores, com a alegria de estar na presença de Deus. Isso é uma comparação interessante, né? Na academia você vai todo feliz, ir para a igreja, ir para o reino de Deus. Na academia você tem que ter um uniforme, você tem que ter uma vestimenta especial. Tem os dias, você chega antes, você nunca chega atrasado. Às vezes quer se prolongar depois do horário, né? E na igreja não, está na hora. Esse pastor não para de falar, essa pastora não para de falar, e é Deus dando missão, e Deus orientando, e Deus edificando, e as pessoas querem que acabe o mundo. Deus não é assim, não. Deus quer mais devocional, mais na presença dele. Não tenha oração tipo micro-ondas rápida, não. Eu quero um tempo grande de oração com o Senhor. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. O quarto é o propósito de Deus. Olha, como fui com Moisés, serei contigo. Ele diz assim, como fui com Moisés, serei contigo. Como fui com Moisés, no 5, serei contigo. Como foi com Moisés, será com você. Como foi com Moisés, será comigo. Como foi com Moisés, será com os pastores e as pastoras. Como foi com Moisés, será com os obreiros, diáconos, diaconisas, membros da igreja. Ele é conosco, o Senhor é conosco. Você tem que estar pronto. Por isso que eu disse para vocês que essa palavra que nós estamos trazendo hoje, de Josué, essa palavra não é para os fracos. É para nem para o superficialmente religioso, nem para os ritualistas, nem para o que praticam o rotinismo religioso, mas é para aqueles que verdadeiramente querem progredir no reino de Deus. E devem estar prontos. Eu queria sim chamar a atenção toda a igreja no sentido de orientar. Às vezes as pessoas fazem um belo de um trabalho. De uma hora para outra decaem na fé. E os pastores têm que levantar. Tem outros que estão na igreja, dentro da igreja, e às vezes cometem alguns erros ou falhas conscientes, sem pensar, sem refletir. Isso os prejudica, porque há um processo de você estar pronto. E às vezes nesses detalhes a gente verifica que você não está pronto. Por quê? Porque essas falhas, esses erros são contínuos, persistentes, semelhantes. Um mês, ali no outro mês repete, no terceiro mês repete, nem que seja uma vez só. Então você não está pronto, você tem que estar pronto. Não estou dizendo para ninguém ser perfeito, mas nós temos que ser apurados nisso que Deus quer, lapidados nisso que Deus quer. Então, você tem que estar pronto, tem que saber lidar com esse propósito que Deus tem para nós e entrar numa nova fase. Deus vai usar qualquer um de nós. Então nós temos que estar dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus nesse momento é nos fortalecer. E o propósito de Deus nesse momento é nos elevar para entrarmos no nível maior, superior,
Quando nós passarmos essa fase de transição, então nós temos que estar prontos. Nós não podemos estar retrocedendo, voltando atrás, indo atrás. Não, nós temos que ir para frente. O povo de Deus foi para frente. E aqui, em Josué, começa a se cumprir a palavra de Deus, porque eles estavam entrando numa terra nova, a terra de Canaã. Então você tem que estar preparado para esse novo tempo que Deus vai trazer para nós, para todos nós, para a igreja, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, para a sua família. Deus vai nos levar e nos conduzir para um outro tempo de conquista. Amém? Quinto, provisão. Aí eu achei lá no 1:10, diz assim, em Josué 1:10, Josué 1:10, 11, diz assim: então deu ordem a Josué aos seus príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-nos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Ou seja, nós somos o exército de Cristo. Nós temos que ser disciplinados nisso aí. E lá ele traz essa palavra, né? Ele traz essa palavra para nós. E ele diz lá no 15: tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Tomem posse da terra, dessa nova fase que vai dar. Mas estão aliadas. Volto a repetir: fé e a presença de Deus. Isso é muito importante. Então, no caso do maná do deserto, caía do céu, não havia nenhuma interferência humana. Era Deus puríssimo, agindo a favor do seu povo com a provisão durante 40 anos do deserto, na frente da tenda deles. Ao alcance dos seus braços, a quantidade certa para cada família. A bênção está ao alcance dos seus braços. Deus é justo, a proporção de cada família. Acontece que depois de 40 anos cessa o pão, o maná. Esta é a primeira vez que a geração de terra prometida deve fazer seus alimentos, o que é comida, enfim, tudo, preparação. Então significa que hoje em dia você tem que colocar as mãos em Deus, que é o seu alimento espiritual. Prepare os seus alimentos, porque nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos atravessar essa fase. Amém? Não se esqueça que Jesus falou da destruição de templo em 3 dias. Jesus ressuscitou no 3º dia. Há no hebraico, são sinais misteriosos de Deus com relação a isso. Amém? E o 6º tópico é preparação de Deus para o novo tempo. Deus está nos preparando para o novo tempo. Ele vai trazer algo novo, algo diferente, algo sobrenatural. No 3º dia após atravessar o Jordão, você vai atravessar para outra dimensão na presença de Deus. Quando passarmos isso, nós vamos entrar numa outra dimensão do Senhor. Você acha, poxa, nós ficamos tanto tempo fora da igreja por essa situação. Fique preocupado não, nós estamos com as pregações, quinta e domingo, mandando pregações para vocês, alimentando-os. E o devocional diário, alimentando-os. É que nem o maná, só uma vez por semana, 2 vezes agora não precisa, né? Então, o que acontece? Você vai entrar numa outra presença de Deus, e aqui é na igreja, as mudanças espirituais que Deus vai fazer. Deus está te preparando para enviar você a outra dimensão, outro nível. Então, quando nós voltarmos para a igreja, nós vamos voltar para com outro nível, completamente diferente. Coisas novas, novo tempo, nova fase. As coisas que passaram, já passaram. Pare de desejar aquilo que acabou. Acabou. Meu servo Moisés morreu. Acabou, ele não fala mais de Moisés. Encerrou essa história de Moisés. Então, vamos voltar, vamos ficar num tempo novo. Projete tempo novo, tempo de conquistas, tempo de vitórias. Porque Deus vai demonstrar esse poder sobre o seu povo, o povo escolhido por Ele. Eu quero nessa hora repreender todo espírito de evitação. O que é evitação, pastor? Evitação é evitar, ato de evitar, esquivar-se,
que muitas vezes a gente quer evitar algumas coisas. Não. Nós temos que repreender esse espírito. Porque Deus quer trazer a conquista, Deus quer trazer as vitórias. Às vezes nós não está preparado, o mercado, a situação econômica. Não. Eu não estou no plano terrestre, eu estou no plano espiritual. A minha fé, a sua fé tem que transpor o plano natural e entrar no plano espiritual do sobrenatural para que nós venhamos a vencer. Por isso, da fé e da presença de Deus. E terceiro, o Espírito Santo sobre nós. Então, eu repreendo esse espírito de evitação. Que o Senhor nos abra as portas das conquistas, das vitórias, das glórias. Amém? Ele vai fazer uma nova glória aparecer na sua vida. Não faça o que costuma fazer, não volte ao passado, vou fazer algo novo em sua vida. Eu estou dizendo para você, como ele disse para Josué, estou fazendo algo novo na tua vida, Josué, e estou fazendo algo novo na vida desse povo. É Deus que está fazendo algo novo. Você não pode evitar isso. Você não tem que colocar obstáculos para Deus agir. Você não tem que colocar dificuldades para Deus agir. Você não deve murmurar. Por quê? Porque Deus está preparando a estrada para nós. Está preparando as bênçãos para nós. Se você murmurar, você perde a bênção. Se você trouxer murmuração, você vai perder a bênção, porque Deus está preparando tudo para nós. Para mim, para você, para sua família. Você vai ver como Deus vai fazer coisas diferentes. A glória dele vai aparecer de uma maneira diferente, tá? Vou fazer algo novo na sua vida. Põe as mãos na preparação desse novo alimento, ou seja, já comece a se preparar. Comece a se preparar para essa nova fase, esse novo tempo, esse novo lugar, porque Deus está organizando tudo isso para nós. Sétimo ponto, a posse, está em 1:11, ou 1:11c. Está lá. Para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Entrareis na terra que vos dá o Senhor. Tomem posse da terra. Você tem que possuir a terra. Você vai possuir, diga. Você vai possuir, grite. Você vai possuir a terra. Eu vou ter um espírito de conquista. Bem? Você vai mudar a sua dieta do maná para uma preparação de alimento. Eu pergunto, você está pronto para isso? Se não tiver, faça oração, entre em jejum. Ora, Senhor, eu quero aqui esquecer tudo que passou que não foi bom. E eu quero perspectivas novas, eu quero um espírito de conquista, um espírito de vitórias, um novo tempo da minha vida, um novo tempo para a minha família, um novo tempo para as pessoas que eu amo, um novo tempo para aqueles que não têm Jesus, um novo tempo para as pessoas aceitarem Jesus, um novo tempo para evangelizar, um novo tempo de crescimento espiritual, um novo tempo de elevação espiritual. Então você tem que abrir esses caminhos com a oração, porque Deus está te dando. Então você vai segmentando aquilo que você precisa. Mais tempo para ler a Bíblia, mais revelações da Bíblia, mais experiências com o Espírito Santo, mais sonhos proféticos, mais falar em línguas, interpretar as línguas, receber os dons, avançar nos dons, entrar em dimensões que nunca entrou, entrar em áreas que eu nunca entrei. É isso que nós temos que pedir, porque o novo tempo é assim. Canaã é um novo tempo. A terra prometida vai se cumprir, é um novo tempo. Ninguém vai resistir. Então eu pergunto, você está preparado para atravessar o Jordão? Você está preparado para entrar na nova fase? Se não tiver, ore, ainda tem tempo. Ore, jejue, se consagre, dobre os seus joelhos, peça a Deus, suplique a Deus, Ele vai te atender. Amém? Então essa é a pregação de hoje. Simples, sucinta, mas bem focada, bem direcionada sobre a presença do poder de Deus. Junte a pregação passada, se aumenta-nos a fé, e junte agora estas duas com o poder da presença de Deus, que vai gerar um espírito de conquista. Olha que pensa. Muita gente acha que isso vai gerar algo para baixo, negativo. Eu digo para vocês que nós, servos de Deus, estaremos unidos para as vitórias.
É uma exortação de acordo com os comandos de Deus. É uma exortação bíblica. É uma exortação exemplar, focada no que Deus quer e não no que nós pensamos. Por isso que eu digo, você está pronto? Você tem que estar pronto para isso. Nós somos uma equipe, nós não podemos alguém ficar por último, ou alguém estar lá atrás. Nós temos que puxar essas pessoas, venham, porque a bênção está ali, está chegando. Mas pastor, tudo é diverso. Não, você está no mundo físico, eu estou no mundo espiritual. Eu estou com a fé daquilo que Deus está trazendo para mim, que trouxe aqui na Bíblia, para Josué, e se concretizou. Amém? Então, resumindo, obedeça as direções orientadas por Deus e haverá, olha, obedeça isso que a gente está falando, que eu estou trazendo para vocês, que a pastora Rose está trazendo. Obedeça, porque vai ser para o nosso bem, da nossa família, dos nossos filhos. Haverá recompensa, bênçãos ilimitadas, alegria, paz, amor, verdade, justiça, fé e vitórias. Então, estamos aí diante de uma situação que para muitos é negativa e será negativa, mas para nós cristãos, diretamente ligados ao trono de Deus, diretamente ligadas ao trono de Jesus, diretamente ligadas ao Espírito Santo, temos uma outra visão daquilo que vai chegar para nós. Nós não somos os pessimistas, nós não somos as pessoas negativas. Sabe por quê? Porque nós temos Deus. Nós não somos das notícias que chegam que não são boas, mas nós somos de Deus. Então eu quero dizer isso para vocês. Preparem-se para aquilo que vai vir de bom para nós. Vocês dizem, mas pastor... quando você começa, pastor... Não está pronto ainda. Está pronto para dizer assim, glória a Deus, eu vou tomar posse disso, eu vou receber isso. Prepare-se aí, porque para nós vai ser uma bênção. Simples, não sei, é Deus que vai resolver. Mas para nós eu sei que Deus tem que estar na Bíblia. Amém? Vamos tomar posse dessa palavra, são palavras animadoras, determinadas, de vitória e de ordem de Deus e de comando de Deus para a nossa vida. Amém? Agora eu vou fazer uma oração por essa palavra e vou fazer uma oração também pelos enfermos. Vamos fechar os nossos olhos, Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso grande Deus, Deus de Moisés, Deus de Josué. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos agora, Senhor, selar esta palavra no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, em elevações espirituais de entendimento, de compreendimento, para que possamos ser fortes, recebendo essa palavra, esse maná grandioso, com codornizes para nós. Estamos recebendo estas águas purificadoras para aquilo, Senhor, para nos fortificar cada dia mais. Diante dessa entrada de Canaã, desse novo tempo que nós vamos entrar aqui na terra. Já sabemos das conquistas, já sabemos das vitórias, já sabemos das Tuas promessas, já sabemos que estamos nos transformando, já sabemos, Senhor, que seremos vitoriosos nessa nova fase que o Senhor está preparando para nós, que o Senhor é o nosso Deus. Queremos nessa hora abençoar também todas as pessoas que estão doentes, todo tipo de doenças, enfermidade. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Repreendemos que nenhuma coronavírus chegue até onde nenhum de nós, nem dos nossos familiares, nenhum dos nossos amigos, nenhum das nossas casas. Quando o anjo passar pela nossa casa, ele possa ver que na nossa casa tem a marca do Senhor, que ali não há como ele entrar. Nos guarde quando tivermos que sair, no Senhor, a supermercado, a trabalho, alguma coisa muito necessária
nos guarde, nos cuide, nos isole, faça ao nosso redor uma proteção humana e espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, abençoamos com saúde, com alegria, com felicidade, e hoje estamos no dia 1º de maio de 2020. Nós queremos te pedir a tua bênção para esse dia, queremos te pedir a tua bênção para este mês, que seja um mês abençoado, um mês alegre, um mês festivo, um mês, Senhor, de alegria, um mês de paz, um mês de tranquilidade, um mês de ascensão espiritual, de crescimento espiritual, um mês de fortalecimento espiritual. Um mês, Senhor, que nós tenhamos a vontade na tua presença com alegria. Um mês, Senhor, de tomar posse das bênçãos. Um mês, Senhor, da leitura da tua palavra. Um mês, Senhor, para o nosso devocional crescente, edificante e focado. Então, Senhor, nós queremos te pedir tudo isso e queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos tem concedido, a toda a membresia de igreja que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos esta paternidade, este amor, esta graça, esta benevolência para nós. Muito obrigado, e que os dias de maio sejam dias de felicidade, de alegria e um mês abençoado por Ti. Nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos, Espírito Santo, e nós te agradecemos, Jesus. Amém? Hoje o nosso brado não será de vitória somente, será vitória nas conquistas. Vamos lá? Vitória nas conquistas. Vitória nas conquistas. Vitória nas conquistas. Irmãos, nós estamos juntos e estamos com muita saudade de vocês. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Que Deus abençoe todos vocês e abençoe o lar de vocês, em nome de Jesus. Amém.